Não, não, eu só ia falar que ia entrar um vídeo para a gente assistir e pode começar. Desculpa. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiquei muito feliz aqui de poder estar compartilhando ele com vocês aqui. Acho que mostra um pouco do que a gente está criando aqui no Itaú, né? Obviamente, ainda, como sempre, acho que a gente está procurando fazer mais e melhor, mas acho que traz aqui um pouquinho do nosso compromisso e do que vocês podem esperar aqui, né, numa empresa que nem a nossa. Bom, aqui a ideia é um pouquinho, pessoal, queria falar, o pessoal pediu aqui para eu dar umas dicas, né, de carreira, a gente botou aqui dicas de carreira, mas é sempre assim, eu gosto muito de quando eu tenho oportunidade de falar com jovens, eu faço bastante, né, lives aí e participações com o pessoal até das próprias empresas júniores, eles me convidam bastante aí, e um pouco do que eu costumo trazer para as pessoas, assim, é tentar trazer alguns pontos de reflexão para vocês que estão iniciando a carreira poderem ter mais elementos para ponderar um pouco, né, para onde seguir. Então aqui eu vou falar um pouquinho aqui, eu não quero me estender muito, eu queria deixar mais aberto, a gente vê se a gente deixa uns 10 minutos aqui aberto para perguntas, então já vão pensando. Eu normalmente gosto de fazer a coisa mais interativa do que ficar só discursando, mas acho que alguns pontos que eu queria trazer aqui de reflexão para vocês, né? A primeira coisa que as pessoas me perguntam muito é sobre assim, poxa, Marcos, você trabalha numa área que está com uma liderança, né, de transformação digital, você está ajudando aqui com o teu time, né, nosso time está fazendo aqui parte da transformação digital das empresas de atacado. Aqui só para qualificar um pouquinho o que é atacado, quando a gente fala, a gente tem aqui no Itaú a área de atacado, que é o Itaú BBA, né, e ele praticamente toma conta das empresas maiores do grupo. Então, são empresas que faturam em média, tá? Acima de 30 milhões de reais por ano. Então, a gente tem 3 segmentos básicos aqui, a gente chama de middle market, que são as empresas de 30 até meio bi, de meio bi a 4 bi, de 4 bi para cima, né, aqui é o large e o outro é o ultra. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala aqui de Itaú, BBA e atacado, o que a gente está falando, né? Nós temos N outras áreas do banco, mas, por exemplo, tem uma outra área
que trata das empresas que são, né, com faturamento médio menor que 30 milhões. Mas aqui, só para falar um pouquinho, né, o que eu queria trazer aqui de pessoas, como eu estava falando, a gente tem uma área aqui que está liderando essa transformação digital, né, nessa parte aqui de atacado, então eu falei com produtos de pagamento, cobrança, Open Banking, Pix, que são coisas hiper interessantes aí para vocês estarem se inteirando, tem muita informação no próprio LinkedIn, em outras fontes, mas assim, às vezes o pessoal pergunta muito para mim, você fala, Cavanhaque, olha, legal, nesse momento, né, quando você fala isso, qual que é o profissional do futuro? E acho que às vezes essa pergunta pode ser interessante para vocês que estejam aí mais no início da carreira. E eu costumo falar o seguinte, que não tem profissional do futuro, né? Você tem profissional do presente. Então, acho que um pouco do que eu queria trazer aqui, assim, o que é essa reflexão de, né, que as pessoas chamam de profissional do futuro, mas a gente aqui está qualificando para profissional do presente. É um conjunto de características que a gente tem que ter para estar trabalhando e poder se encontrar e ter sucesso e ter realização nesse mundo que a gente está de novos produtos, de novas tecnologias, né? A gente às vezes conversa e fala, poxa, o que está acontecendo nesse mundo? Você tem desde regulamentação, cada hora aparecendo uma coisa nova, uma regulamentação que está fomentando a inovação. Você tem toda a grande mudança de tecnologia que a gente tem. Hoje você fala em cloud, você fala em serviços, quer dizer, coisas que facilitam você construir coisas, né, construir soluções. E você tem toda essa questão de como é que as pessoas estão sendo submetidas nisso no seu dia a dia. Né? As pessoas estão querendo mais digitalização, elas estão querendo mais remotalidade, ou né, poder fazer coisas ora, de uma forma mais remota, até para valorizar o tempo que estão juntas. Então, quando você olha todo esse cenário, você fala, poxa, eu sou um profissional trabalhando nisso, e aí eu posso dar um pouco mais de contexto aqui bancário, né, na área de serviços financeiros, mas também pode ser em qualquer contexto. A gente fica pensando, o que eu tenho que ter como profissional, né, nesse setor? E acho que talvez a maior dica que eu possa dar para vocês, ou algumas dicas, né, a primeira, assim, é ter uma incrível capacidade de aprendizado. E quando eu falo capacidade, é assim, claro, você tem que estar, né, atento, você tem que ter capacidade de digerir conteúdo, mas é principalmente a atitude. Né? Então, o que eu deixo muito aqui para os jovens, eu falo nessa linha de procurem ir atrás de conteúdo. Né? As faculdades são ótimos centros de conteúdo, mas elas são centros que vão ser muito desafiados por essa nova dinâmica, que existe hoje em dia. Então, assim, né, você fala, poxa, Cavanhaque, o Marcos, né, eu posso ter todo o conhecimento que eu quero, né, durante a faculdade ou após eu me formar nela, de forma alguma. Então, essa acho que é uma dica bem sincera que eu preciso dar para vocês. Vocês têm que, durante a faculdade e muito depois dela, manterem uma busca para o conhecimento mais amplo. Infelizmente, ainda o currículo das faculdades é um currículo mais tradicional, ele é mais baseado no conceito antigo, né, que você tinha, que o conhecimento está fixo e está no livro, está na apostila, e a gente está agora para um mundo onde o conhecimento ele é criado no dia a dia. O conhecimento ele está no LinkedIn, ele está num site, ele está num blog, né, ele está num paper que é publicado online. Então a gente, claro que você tem aqui para algumas carreiras mais técnicas ou menos técnicas, você tem uma base que é importante, né? Acho que você tem que construir essa base. Mas você tem que ser capaz, como profissional, de construir conhecimento. Você tem que fazer gestão de conhecimento. Gosto de usar muito esse termo, né? É até legal vocês procurarem no Google uma visão mais ampla dessa metodologia. Né, em inglês seria o Knowledge Management. E o que é isso? É como você busca conhecimento, como é que você armazena, como é que você atualiza ele, como é que você usa o conhecimento. E isso é engraçado porque tinha uma abordagem muito forte para empresas, mas eu gosto de trazer para pessoas. Eu falei, olha para você. Né? Você faz gestão de conhecimento, né, da sua marca pessoal, de quem você é, de uma forma efetiva. Né? Então, eu, Marcos, tenho que fazer minha gestão de conhecimento. Não é a empresa que vai fazer, não é a Itaú que vai fazer por mim, não é a Poli, não é nenhum lugar que vocês estejam. É você que tem que gerenciar. A empresa, se você estiver num bom ecossistema, ele te apoia nisso. Então, nós temos ferramentas extremamente interessantes aqui na empresa, né? De gestão de conhecimento. Mas se eu não for atrás, se eu não fizer a minha parte, eu não tô, se eu não tiver esse protagonismo, eu não estou fazendo. E isso é uma dica importante, né? Ainda mais para quem está entrando no mercado, você tem que ter essa capacidade. Então, a dica é, pense em você como uma empresa que tem que fazer, você tem que ter o seu protagonismo e tem que ter a sua gestão de conhecimento para criar o seu valor. Com isso, você agrega valor no ecossistema que você está. Então, esse é um ponto importante para a gente conversar. Eu acho que um outro ponto importante para trazer aqui para a conversa é essa questão de como é que você cria o seu network. Né?
E essa é uma dica que eu dou muito para jovens assim no início de carreira, porque é difícil você ver quando você está na faixa dos 20 anos, como isso vai te impactar quando você tiver 30, 40 e 50. Né? É normal você negligenciar um pouco isso. Você fala assim, ah, isso aí, né, é muito etéreo. Mas assim, quando você cresce na tua carreira, esses elos de network que você cria quando você é mais jovem, eles são muito determinantes do que acontece, né? Então, por quê? Porque isso aqui é como se fosse uma bifurcação, né? Ele começa com algo pequeno que vai depois ampliando. Só que a construção dele, quanto mais cedo você faz isso, a construção é mais sólida, é mais profunda. É normal que quando você está mais para frente na tua carreira, esses elos, né, de network, eles são elos um pouco mais efêmeros, ou eles são mais focados na situação que você está. Tá? Às vezes até mais superficiais. E mais, assim, circunstanciais. Eles são feitos para o que você está numa certa posição, você está com uma certa responsabilidade, e quando você está no início da carreira, eles são muito mais feitos baseados no teu perfil, no que você é como pessoa, no que você acredita de valores. Então, eu dou essa dica, né, para jovens, assim, se conectem, né, e se conectem não só usando as ferramentas, né, que hoje estão disponíveis, a lá LinkedIn da vida, e Facebooks, e WhatsApps e TikToks, mas assim, façam essa conexão de forma a, sabe, começar a construir percepções de trabalho, né? Como é que as pessoas percebem você enquanto pessoas que contribuem em algum tipo de construção, em algum tipo de criação de valor. Acho que isso é importante, tá? Por quê? Porque na hora que isso aqui amplifica para frente, você começa a ver que você ter se conectado com pessoas que têm backgrounds diferentes, que têm experiências diferentes, faz com que você tenha conexões que pessoas que ficaram muito fechadas não tiveram. Né? Então eu reforço muito isso, ainda mais as faculdades que são mais técnicas, né? Às vezes o pessoal, eu vou dar aqui um exemplo meu, tá? Você está na Poli, a Poli é muito, né, puxa muito ali a questão da engenharia, de você ter que se matar de estudar, beleza, é legal, tem um valor. Mas, por exemplo, o que me ajudou a criar esse network foi justamente a empresa júnior. Eu tive toda uma experiência na empresa júnior que me possibilitou conectar com pessoas de outras engenharias. Como eu trabalhei com a FEGESP, que é a federação, eu pude me conectar com pessoas de faculdades totalmente distintas, de regiões do Brasil totalmente distintas. E isso foi criando, né, algo que eu nem imaginava na época. E hoje, poxa, eu consigo conectar com pessoas e fazer ligações e conseguir, né, ver valores que são criados, por exemplo, com pessoas que trabalham no setor de farmácia, no setor de agro, no setor de alimentos, que são professores, que são pesquisadores. E isso é importante no mundo em que ele fica mais complexo cada vez, né? Cada vez ele está mais complexo. Então, a dica que eu dou e a gente não tem uma matéria na faculdade, né, que fala de atitude e de network. Então, por isso que eu queria deixar talvez esse recado aqui forte para vocês. É o que talvez eu senti mais falta quando eu era mais novo, né, de alguém me falar isso. Ou talvez eu não tenha escutado direito, né? Então eu reforço isso até para minhas filhas. Eu falo, gente, constrói agora, se conecta, né? Porque isso faz diferença depois numa visão de 5, 10, 20 anos. Então é um pouco de elementos que eu queria trazer. E um último aqui, antes de abrir para perguntas, eu queria trazer aqui uma parte importante do elemento humano, no sentido de falar para vocês assim, né? Construam carreiras e experiências na sua vida que permitam você ser quem você é, né? Que permitam você se respeitar enquanto ser humano, você agregar o valor que você acredita e manter os seus valores, né? É, isso é importante. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, Marcos, mas para chegar em tal ponto da carreira, eu tenho que ter o meu lado profissional e meu lado pessoal, né? Eu falei, gente, toma cuidado com isso, porque se você se separar em duas pessoas e você conseguir fazer isso, primeiro que é quase impossível, e se você conseguir, você criou a necessidade de, na verdade, fazer um tratamento psicológico e psiquiátrico. Você criou uma dupla personalidade. Né? Não existe isso, a gente é uma pessoa só. É claro que quando você está no trabalho, você tem responsabilidades, né, e elas têm que ser cumpridas, mas assim, você tem uma estrutura pessoal que tem que ser respeitada também. Então, achei super legal quando o pessoal pediu aqui para a gente se apresentar, em vez de aparecer aquela foto padrão, né, nossa, pediram, poxa, bota uma foto aqui tua com a tua família. Eu fiquei super feliz de poder compartilhar isso aqui com vocês e trazer isso, né? Procurem locais, procurem líderes, procurem ecossistemas de trabalho em que te respeitem como ser humano, com a sua diversidade, que queiram a sua diversidade, que queiram estar pessoalmente abertos com vocês, que queiram estar contribuindo e que queiram estar construindo junto.
Tá? Então, essa é uma dica importante. Se você tiver a habilidade de participar, né, em situações onde isso é mais valorizado, você vai ver que no meio tempo as coisas vão caminhando para você ter um destaque e um crescimento importante aí profissional. Tá bom? Bom, como eu adoro conversar sobre esses assuntos, eu vou abrir aqui para perguntas, para ficar mais ou menos aí uns 10 minutinhos para a gente poder escutar um pouco e, de repente, eu responder alguma coisa mais específica que vocês queiram, seja sobre a minha experiência na faculdade, seja sobre empresa júnior, seja sobre minha carreira profissional, seja sobre o que eu faço aqui no Itaú, seja sobre o mercado, seja sobre Covid, eu fico aqui aberto. Mas fiquem com esses 3 recados na cabeça, né, importantes. Assim, o profissional de agora é aquele que faz gestão de conhecimento, cria network e se mantenha sendo uma pessoa no seu trabalho, né, com seus valores e locais que respeitem essa condição. Eu deixo aqui agora aberto para perguntas. Se tiver alguma, se não tiver, eu passo aqui já para o Bruno. Acho que a gente tem algumas aqui, sim. Marcos, eu vou falar aqui para você. Primeiro, a Sara Souza, ela falou: Oi, Marcos, bom dia, obrigado pelas dicas. Eu queria saber se tem alguma dica de como manter esse networking, como cultivar isso. Legal. Sara, obrigado aí pela tua pergunta. Assim, a primeira coisa do network, eu brinco assim, é quase como se fosse uma ciência, né? Para quem gosta aí para quem é mais técnico, aí tem a teoria dos grafos, né? Então eu brinco, é legal você pensar nisso. Mas voltando aqui para o lado menos nerd, eu acho uma coisa interessante assim. Primeira coisa que você tem que pensar é na construção dele. Vocês estão num momento na vida que você tem que construir. Tá? Então a dica que eu dou assim, procurem experiências que tiram você do ambiente fechado do que você está fazendo. Tá? E aí tem um lado que é ruim, às vezes, do ensino formal da faculdade, que ele, como ele é muito denso, ele é muito profundo, ele exige que você estude muito, dependendo da faculdade ou do teu perfil, você acaba se fechando. Né? E eu conheço pessoas que passaram assim 5 anos. Eu estou falando aqui a minha experiência, às vezes eu falo muito da Poli, é que a experiência que eu passei, tá? Mas isso da Poli, né? O que eu falo da Poli para a experiência de cada um. Eu vi amigos que passaram 5 anos e o cara, assim, cara, se matou para formar com uma média 8. E aí, na hora que você olha para a pessoa, mas o que você fez? O que você conectou? A pessoa ficou enterrada estudando. Eu falei, cara, já era errado nos anos 90. Eu diria que agora, nos anos 2020, isso aqui é quase fatal. Tá? Então, procure coisas que te conectem de uma forma ampla. Pode ser empresa júnior, pode ser atlética, pode ser N coisas aí que você faça. Tá? E aí, quando eu dou o contexto profissional, né? Claro, você faz network quando você está também fazendo sua aula de teatro, né? Quando eu estou dando aula de Aikido, é legal. Mas assim, acho que o ponto é procure também onde as pessoas possam te conhecer profissionalmente. Quando eu digo profissionalmente em atividades de construção de valor. Né? Então eu tive essa experiência na empresa Júnior. Eu acho uma ótima oportunidade, mas existem outras aí que vocês tenham para fazer. E aí o manter, tá? O manter o que é? Isso é um ponto muito importante. Quando você criar e manter é uma coisa contínua. Né? Você cria e mantém ao mesmo tempo. Como é que você tem? Você tem desde as ferramentas hoje virtuais, que é LinkedIn, Facebook. Então eu falo, gente, posta coisa no LinkedIn, né? Leia LinkedIn. Eu falo isso para filhas, para amigos. Eu falei, LinkedIn não é para achar emprego mais. Ele começou assim, né? Ele era um anúncio de Estadão online. Hoje ele é uma ferramenta de gestão de conhecimento e network. Então usa isso. Participa de eventos de coisas, né, profissionais que você gosta. Então, você gosta de Agile, poxa, participa de evento de Agile, se conecta com as pessoas. Quando você faz uma pós, não vai na pós só para assistir aula, conecta com as pessoas que estão lá, né? As faculdades e os centros de ensino europeus, americanos, nesse ponto, são muito mais avançados que a gente. Eles fazem modelos, né, de aulas, alguns de vocês já têm em algumas faculdades aqui no Brasil, em que eles são mais socráticos, né? Quer dizer, eles fomentam muito menos você ir lá e um professor ficar falando na tela alguma coisa, mas fomenta discussão no grupo, fomenta você fazer grupo, porque na verdade é o que vai acontecer depois. Né? Então, se a tua faculdade não está te propondo, né, não tem essa estrutura ainda, construa você, corre atrás. Né? Então, vai fazer cursos, interaja com as pessoas, mantém contato, vai de novo, LinkedIn, né, participe de projetos e coisas que você vai fazendo. Às vezes você não tem a oportunidade de falar com a mesma pessoa, mas você está no ambiente, então as pessoas escutam você falar, né? Vê uma coisa que você posta, vê uma live que você está fazendo, né? E isso mantém a conexão. Então, quer ver, dando um exemplo aqui super extremo, eu gosto de falar da minha realidade para compartilhar com vocês.
eu mantenho um network com o pessoal que eu trabalhei em empresa júnior em 90, 94 até hoje. São quase 30 anos. E a gente mantém, né? Workshop integrativo. A gente fez, eu tenho um contato com talvez 90% das pessoas que fizeram o primeiro workshop. E, cara, a gente está no 30º, né? Então, poxa, imagina como isso carrega, né? A importância de ter essa história aí, como é que ela vem junto. Então, acho que é só isso, é você ter um interesse genuíno, manter. Uma outra dica que eu dou, não faça network por interesse. Né? Isso acontece muito, ainda mais quando você vai indo para frente na carreira profissional. Né? As pessoas confundem muito o ser com o estar. Né? Que nem eu falo assim, eu sou o Marcos Cavagnoli, eu estou o diretor do Itaú. Né? E as pessoas, com o tempo, começam a se aproximar muito de você pelo que, onde você está, não pelo que você é. Eu dou a dica, procure as pessoas, crie ligações genuínas de criação de valor pelo que a pessoa é, não por onde a pessoa está. Você não sabe onde a pessoa vai estar depois. Eu posso estar para cima, eu posso estar numa posição diferente, posso ter mudado de setor, e quando você vê que as pessoas se aproximam de você e você valoriza elas pelo que é genuíno do ser dela, o estar naturalmente vem e ele é positivamente construído. Quando você cria uma relação só no estar, ela é efêmera. Né? Então, também é uma dica importante para vocês. Vamos lá, se tiver mais uma pergunta. Tem mais algumas aqui. Eu vou selecionar, muito provavelmente não vou conseguir todas por conta do tempo, mas aí a gente deixa para o final também, acho que o Bruno consegue responder. Claro, claro, fique à vontade. Bom, a Cristina Cardoso Vilas Boas, ela falou assim: Bom dia, Marcos. Eu sou estudante de engenharia aeroespacial na Universidade Federal do ABC. Tenho também muito interesse no mercado financeiro. Gostaria de saber o quanto um curso é visto nesse setor e se é mais importante do que outras atividades extracurriculares na universidade, como IEE, empresa júnior, centro acadêmico, pesquisa, intercâmbio, voluntariado e etc. Poxa, muito boa pergunta. Parabéns aí pelo curso. O que eu vejo é o seguinte, né, pessoal? Às vezes as pessoas me perguntam assim: ah, mas tal curso dá pra... se vocês notarem, isso já acontece há décadas, tá? Mas isso está mais intenso agora. Vocês vão notar que as empresas, por exemplo, aqui falando do Itaú, você tem gente aqui de N background. Você pode ter, né? Eu já conheci, vou dar um exemplo aqui na minha área, tá? Eu tenho uma profissional que já trabalhou comigo, trabalha hoje num concorrente, mas eu acho ela incrível e ela é formada em artes. Ela é uma artista, vem de uma família de artistas. E eu acho ela incrível, uma tremenda pessoa de vendas. E às vezes fala, poxa, mas e tem outras pessoas que têm um perfil, né, também de sucesso semelhante, fizeram engenharia. E tem outros que fizeram engenharia de, né, elétrica, e alguém fez engenharia aeroespacial. E tem gente que pode ter feito, quer ver, eu conheci um grande profissional de tecnologia, amigo meu, na área bancária, senior diretor, e um dia até a gente estava batendo um papo, tomando um vinho, ele falou, Marcos, eu sou formado, sabe em quê? Ele fez uma aposta, ninguém no grupo achou. Ele é geólogo. Eu falo, caramba, então, na verdade, o recado que eu queria dar aqui para vocês é o seguinte: a carreira, né, a formação na universidade, de novo, é um modelo que ainda a gente reproduz um modelo antigo, né, que é um modelo que vem lá dos monastérios, quando o conhecimento estava no papiro, que eu falo. Mas assim, a vantagem assim, é o treino cerebral que você tem. Ele te treina, não? Então, na hora que você faz uma faculdade de engenharia, ou de administração, ou do que for, de artes, você, enquanto ensino superior, você está treinando o teu cérebro. E isso é importante, isso cria conexões neurais, cria estímulos e tal. Você também pode fazer isso, às vezes, não fazendo faculdade. Hoje se discute muito, tem pessoas incríveis também que não fazem faculdade. E as pessoas agregam um valor absurdo onde estão. Mas por quê? Porque são pessoas que estão com o cérebro treinado. Então, sempre que eu falo para vocês façam coisas que treinem o seu cérebro. É que nem músculo. Se você malhar, você vai ter mais músculo. Se você estimular teu cérebro, você vai ter mais músculo. Faculdade é um bom estímulo? Sim, é um ótimo estímulo. Tem outras oportunidades e formas de você estimular isso de forma, por exemplo, autodidata? Tem. E cada vez mais as empresas estão valorizando isso aqui também. Tá? Então é um ponto importante. Aí, dois, você tem que fazer, né, para quem está fazendo aqui o caminho de fazer faculdade, só assistir a aula é o suficiente? Não. Procure outras coisas. Procure coisas que falei, te dão esse efeito de network, de conhecer mercado, de conhecer como se trabalha em conjunto. A gente não tem esse tipo de ensinamento em faculdade. Tá? Então, eu espero que eu tenha te respondido a pergunta. Acho que dá tempo de mais uma, hein, Lucas? Eu acho que eu vou escolher aqui uma mais pessoal sobre você. Então, a Laura Franco, ela Tá, fique à vontade. se você chegou a exercer engenharia de materiais em algum momento na sua vida profissional. Sim, eu exerci nos primeiros 2 anos da minha vida. Eu trabalhei na Alstom, eu trabalhei com uma parte bem ligada à engenharia de materiais, ensaios não destrutivos, análise, né, de composição e falhas de materiais usando raio-x, raio-gamas,
ultrassons. Então eu trabalhei bastante com essa parte aí, microestrutura. Eu gosto, tá? Assim, eu brinco com o pessoal, eu não conto muito isso em público, tá? Então mantenho entre nós, mas quando eu quero relaxar, eu leio sobre entropia. Eu adoro ler sobre termodinâmica, sobre entropia estatística, eu gosto de ler sobre astrofísica, gosto de ler sobre astrobiologia, né? Então, assim, eu me divirto com essas coisas, eu acho que mantém o cérebro estimulado e pensando em outras coisas, assim como às vezes estudar sobre música, às vezes estudar sobre filosofia, então acho que é bem legal. Mas eu já trabalhei sim, tá? E acho que são opções que você tem, né? Você pode trabalhar em áreas mais específicas, em outras não, depende. Eu acho que a grande questão assim é você tá, eu acho que é um mundo onde você, né, pode ter mais necessidade ou menos de formação técnica. Eu dou exemplo às vezes de médico. Eu falei, cara, não dá para você, né, ter feito engenharia e falar, nossa, agora eu quero ser médico. Cara, legal. Quer ser médico, você vai ter que fazer faculdade de medicina, não tem jeito, né? Você quer assinar uma ponte, quer construir uma ponte, assinar uma ponte, cara, você vai ter que fazer faculdade de engenharia civil e ter uns bons anos aí de chão. Mas eu falei, tem carreiras que elas exigem a formação técnica, a certificação técnica, direito, por exemplo, né? É um exemplo também bem clássico, e tem outras que não. E você tem que escolher um pouco como é que você navega nisso, né? Acho que mas de qualquer forma, aqueles 3 pontos que eu trouxe são válidos para todas, tá? Então mantenham eles porque eles são bem básicos. Bom, acho que, Lucas, acho que deu aqui do tempo, acho que devem ter outras perguntas aí, mas eu queria só fazer aqui o encerramento, novamente pedir desculpas por não poder ficar aqui até o fim. Eu vou passar aqui para o Bruno, que vai falar sobre metodologia ágil. Bruno, te agradeço aqui pegar o bastão, né? Eu acho que vocês vão gostar Obrigado. muito de ver, porque é uma forma de trabalho que fomenta isso aqui, tudo que eu falei, tá? Eu acho que faz bastante sentido. De novo, eu queria agradecer muito aqui pelo convite, muito emocionado de poder estar participando da 30ª versão de algo que eu contribuí para criar há alguns aninhos atrás. Uma coisa legal, né, que eu falo assim, eu tive até uma das minhas filhas foi presidente de uma empresa júnior, então eu sou um pós-junior que tem uma filha que foi presidente de empresa júnior e agora ela já se formou. Então tem 2 pós-juniores na minha casa. E desejar para vocês muito sucesso, muita felicidade e que vocês possam aí continuar a carreira de vocês e a parte pessoal, antes de tudo, com muita felicidade e muito sucesso. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Marcos. A gente que agradece, foi muito legal ter você, mesmo que seja por metade da palestra só. E, galera, se vocês tiverem mais alguma pergunta para o Marcos, vocês podem chamar ele no LinkedIn. A gente também vai ter o stand do Itaú. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, vai ter um pessoal lá do Itaú no stand para vocês tirarem dúvidas, tá? Então, tem muito mais do que esses 10 minutinhos de perguntas que a gente teve para o Marcos. Bom, é isso aí. Muito obrigado de novo. A gente se vê. Abraço. Tchau, tchau. Até mais, Marcos. Obrigado, Marcos. A gente não vai terminar agora, não. A gente ainda tem mais a palestra do Bruno. Ele vai falar um pouco sobre metodologia ágil. E aí, no final, de novo, a gente vai ter um tempinho para perguntas. Caso vocês tenham para o Bruno também, ele vai responder, tá? Acho que você pode dar a sequência aí. Bom dia, gente. Vou tentar manter o nível do Marcos aqui, que não é fácil, mas eu vou tentar dar sequência aqui. Acho que, para começar, eu não leio astrofísica para relaxar, não estou nesse nível ainda, tá? Eu fiz GV, eu acabei não me apresentando lá no começo, né? Meu nome é Bruno, eu sou superintendente de produtos de investimento no banco, responsável pela parte de produtos. Acho que ao longo da apresentação eu vou contar um pouquinho da história. E sou formado pela GV aqui em administração de empresas. Não tenho uma família extensa ali com animais e filhos igual o Marcos. Eu tenho uma esposa e a gente não tem filhos ainda. E o que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje é metodologia ágil, mas eu vou tentar ser menos teórico e contar um pouquinho mais na prática de como é fazer a metodologia ágil e principalmente como é implementar a metodologia ágil numa empresa do tamanho do Itaú e numa área de negócios e não especificamente de tecnologia, como é a área de investimento, uma área super técnica aqui de estruturação de produtos de investimento. Então, eu vou mesclar um pouquinho de teoria com prática e a gente vai conversando e aí fiquem à vontade para fazer pergunta no fim também. Só para dar uma esquentada aqui, acho que só lembrar que a gente está numa era aqui de disrupção total, né? E disrupção, todo mundo pensa aqui em grandes companhias, mas muitas vezes são startups, são empresas novas que fazem essa disrupção. Aqui a gente tem alguns exemplos super clássicos, né? Que já estão até cansando aqui de ver. A Uber aqui no transporte privado, a Airbnb se tornando, né, a maior empresa aqui no setor de hotelaria. A SpaceX desbancando aqui uma empresa governamental, tamanho da NASA, né?
e acho que conseguindo fazer coisas com uma fração do custo que a NASA fazia, a Tesla e assim vai, a Netflix, né? Acho que é nessa pandemia que a gente vê a importância que ela está tomando. E também queria só tirar alguns mitos aqui do mundo ágil antes de começar a falar, né? Acho que a gente coloca e escuta as pessoas falando um pouco dessas coisas por aí, né? Puta, é uma bala de prata, o ágil vai resolver. É uma coisa que não precisa de planejamento, então quem cuida de ágil não tem planejamento, ou só serve em startups, ou é para um cara mais indisciplinado, é uma coisa fácil, vai trazer benefícios imediatos, é mais para desenvolvimento de software rápido. Então, assim, nada disso é preciso. Ao longo do que eu vou falar aqui hoje para vocês vão ver que ágil precisa sim de muita disciplina, que precisa de muito planejamento. Ele traz resultados sim, mas não é no curto prazo de imediato. O começo é até difícil de você implementar, mas que você vai sim ganhar depois mais agilidade e principalmente mais foco no cliente. Eu vou falar bastante aqui de foco do cliente ao longo da apresentação, tá? E alguns valores ágeis aqui. Acho que essa tela é interessante também para mostrar um pouco o que muda do modelo antigo para o modelo ágil. Vai, assim, acho que um foco muito grande em pessoas, interações entre essas pessoas, muito mais do que em processos ou ferramentas, né? Ele tenta desburocratizar a relação humana. Foco muito num produto funcionando, muito mais do que numa documentação extensa de especificação daquele produto, né? A gente precisa fazer o produto funcionar e aprender com ele. Uma colaboração com o cliente muito maior do que uma negociação de contrato. E uma resposta rápida à mudança mais do que seguir um plano, né? Quando você está no ágil, aquele plano que você tinha na cabeça de 2 anos, onde você quer chegar, ele vai mudando todo o ciclo, porque você vai implementando coisas novas e aprendendo com essas coisas novas, e isso faz com que você faça pequenos ajustes naquele plano que você tinha na cabeça lá atrás. E aí eu vou falar um pouco agora, então, só para lembrar aqui o contexto, eu vou falar de implementação de ágil numa área de investimento, né? É isso que trouxe. Aqui, primeiro, o que nos motivou como área de investimento a pensar nisso? Assim, a gente estava num momento, eu estou falando aqui lá em 2016, 2017, tá? Faz tempo que a gente começou essa discussão. Como é que a gente estava no mercado? A gente era líder de mercado, a gente continua sendo líder de mercado e a gente vinha aumentando a nossa participação de market share, que a gente continua até hoje aumentando a nossa participação de market share. Então, olhando para isso, a gente fala, a gente está super bem, a gente é líder e está crescendo a distância para o segundo colocado. Mas o que gerou um trigger na gente foi, a gente sabia que a gente era líder, mas a gente via que tinham novos concorrentes entrando no mercado com modelos e propostas diferentes do que a dos grandes bancos na época tinham. Estou falando aqui de corretoras independentes, supermercados de investimento. E a gente entendia que aquele modelo ia mudar a indústria de investimento e que a gente precisava mudar rápido o nosso jeito ali de fazer para continuar líder desse mercado, tá? Então, a gente fez um business plan enorme lá naquela época e um dos resultados do business plan era que para implementar tudo aquilo que a gente queria, a gente precisava achar uma forma de fazer as coisas mais rápido. A gente sabia onde a gente queria chegar, mas a gente precisava de maior velocidade para chegar nisso e a gente precisava também ter muito mais foco no cliente do que a gente tinha naquela época. Esses eram os 2 objetivos que a gente fez a gente procurar, tá, o modelo ágil. E aí eu vou mostrar um pouquinho o que a gente mudou de estrutura e depois na forma de trabalhar, tá? Assim, a estrutura, o que a gente mudou aqui, eu não vou detalhar tudo isso daqui, mas a gente começou as discussões aqui em 2017 de fazer business plan. Em 2018 a gente criou a primeira comunidade, que seria o nosso primeiro piloto ágil. O que era essa comunidade? Tinham 90 pessoas. A gente pegou pessoas de negócio, pessoas de marketing, de CRM e de tecnologia nessas 90 pessoas e dividiu elas em squads. Mais para frente eu vou falar um pouco mais disso, mas squad é um grupo de pessoas, umas 10 pessoas, multidisciplinar, onde vai ter as carreiras que precisam para a gente ter a entrega daquele propósito daquele squad. E a gente montou ali uns 8 squads nessa época, e squads dedicados a resolver alguns problemas que a gente tinha levantado no nosso business plan, onde a gente queria velocidade para entregar. E acompanhamos esse piloto com lupa ali, as 90 pessoas, e ficamos super satisfeitos com o resultado, tanto de qualidade de entrega, quanto de velocidade de entrega, quanto da forma como a entrega foi feita, e como também como as pessoas na equipe estavam mais engajadas, mais motivadas e mais satisfeitas com esse modelo de trabalho. Com isso, o que a gente fez? A gente falou, vamos transformar toda a área de investimento em comunidade. Toda a área de investimento, eu estou falando aqui, são 700 pessoas que a gente tem hoje, tá?
e vai desde as pessoas aqui da minha carreira, aqui do meu background mais de estruturação de produtos, que são as pessoas que estão olhando para o mercado, procurando uma oportunidade, pensando num produto de investimento novo, colocando esse produto de pé, colocando ele nos canais eletrônicos, fazendo comunicação com o cliente. Então, tem o ciclo todo aqui, desde o nascimento até a venda aqui, e o acompanhamento, a jornada desse produto. É isso que a gente transformou essa comunidade aqui, que hoje tem 700 pessoas, de todas as especialidades que são necessárias. Então, principalmente, o que vai ter aqui? Gente de produto, vai ter gente de tecnologia, muita gente de tecnologia, gente de UX, gente de CRM, gente de marketing, jurídico, e assim vai. Cada squad, eu vou mostrar mais para frente um pouco, é responsável por um pedaço disso e vai ter as pessoas da especialidade que precisa para isso. Tá? Como é que a gente era antes? Só para dar uma ideia do que é essa mudança que eu estou falando. Antes, a gente era uma diretoria aqui de produtos, onde tinha um superintendente de fundos de investimento, que era eu, no caso. Eu cuidava aqui de toda a estruturação de produtos de fundos de investimento. Tinha uma gerência que era de estruturação, uma gerência que era da prateleira offshore, uma gerência da prateleira onshore e uma gerência de projetos. Então, a gente era em silos aqui de produtos. Eu era o superintendente de fundos, tinha um superintendente de previdência, um comercial e um de corretora. O que incomodava a gente nesse modelo aqui? A gente queria ter um foco maior no cliente. Aqui a gente estava muito focado no produto e menos no cliente. O que a gente fez? A gente mudou para essa estrutura aqui, que é completamente diferente. Então, a gente passa agora a estar estruturado na jornada do cliente, não mais em produto. Então, eu vou ter um grupo aqui responsável pela oferta de investimento. O que esse grupo de pessoas é responsável? E tem vários squads aí dentro, mas eles são responsáveis no relacionamento com o cliente, no relacionamento com a força de venda, em definir a melhor prateleira de produtos para cada cliente, em fazer com que essa prateleira chegue até o cliente e traga o cliente para o banco. Uma vez que o cliente veio para o banco, a gente tem esse outro grupo de pessoas responsável pela assessoria e recomendação. Então, uma vez que ele veio falar de investimento aqui comigo, o que eu deveria falar com cada um dos clientes? Qual que é a melhor recomendação que eu posso dar para aquele perfil de cliente? Então, aqui tem desde o algoritmo para chegar nessas conclusões, até as ferramentas que seja o cliente ou a nossa força de venda vai usar para conseguir dar a melhor recomendação aqui para o cliente. E tem uma outra jornada grande aqui, que eu hoje sou responsável, que é a experiência do cliente. Aqui cuida de todas as jornadas de investimento dos clientes em todos os canais, seja no Bankline, no mobile, num app de investimento novo que a gente está fazendo, nas ferramentas dos gerentes. Então, aqui a gente olha para a jornada do começo ao fim do cliente e tenta melhorar essa jornada, essa entrega de valor para o cliente. E algumas áreas aqui que dão suporte para essas entregas de valores, que são mesas de atendimento comercial da corretora, estruturação de produtos, que depois vai para esses outros canais, e previdência PJ aqui como assuntos separados. E aqui também a ideia não é ser extenso, mas essa é uma foto das 70 squads que a gente tem hoje. Cada frase aqui, cada palavra aqui é um squad, e aqui a gente está mostrando na jornada do cliente, entre ele ser estimulado, ele buscar um produto, ele receber uma recomendação, ele fazer uma aplicação, ele querer acompanhar essa aplicação que ele fez, e aqui a gente volta, né? Ele vai resgatar ou fazer uma nova aplicação e volta o ciclo aqui. E cada uma dessas palavras aqui é um squad que a gente tem com um grupo de pessoas multidisciplinar por trás, com um propósito muito claro. Então, vou pegar aqui esse de acompanhamento de investimento. Então, assim, esse squad tem um grupo de pessoas ali de produtos, de tecnologia, de UX e de analytics, e eles são donos da experiência de acompanhamento de investimento. O que eles vão fazer? Eles vão pensar qual que é o sonho grande que a gente tem aqui, como é que o cliente gostaria de acompanhar o investimento no sonho grande, testar isso com o cliente e fazer desenvolvimentos pequenos na direção desse sonho grande. Como é que a gente vai fazendo pequenas entregas que nos direcionem para lá? Por exemplo, o cliente ele quer ver a rentabilidade da carteira dele, não só a rentabilidade dos produtos que ele tem, mas o do portfólio completo dele. Então, vamos desenvolver isso, vamos colocar nos canais, e assim a gente vai evoluindo em funcionalidades e testando isso com o cliente. Com os squads aqui, tendo um propósito claro, indicadores claros para seguir, tá? Aqui em cima tem squads de jornada, aqui embaixo tem squads que habilitam aquelas jornadas a acontecerem. Então, para eu conseguir vender um fundo, eu preciso ter um sistema produto de um fundo de investimento que está contabilizando tudo isso. Isso tudo está aqui também em squads na nossa comunidade. E aí, aqui eu vou falar um pouco da forma e da cultura, porque não é só mudar a estrutura e tudo funciona, muda muito a forma de trabalhar também. O que a gente precisa aqui? A gente precisa de uma
de uma disciplina de execução no ágil muito grande. A gente tem um squad inteiro que precisa funcionar e precisa funcionar em sincronia, então precisa de uma disciplina de todas as entidades desse squad. Data Driven passa a ser fundamental no modelo ágil, porque tudo que a gente faz, a gente precisa medir, aprender com essa medição e refazer alguma coisa. Então, eu vou colocar uma coisa no ar, eu preciso ver o resultado, eu preciso ver se deu certo ou não e melhorar a partir desse resultado e ir evoluindo a partir dos dados. Eu preciso pensar grande, mas começar pequeno e evoluir rápido. Essa frase é super boa aqui, pensando numa entrega, num MVP, né? O mínimo valor aqui para o cliente. Chega daqueles projetos grandes de 2 anos, que a gente fica 2 anos sem entregar nada e entrega um projeto enorme em 2 anos, que talvez já esteja desatualizado. Aqui a gente está falando, a gente precisa achar um jeito de quebrar esse projeto grande em pequenas entregas de valor para o cliente e colocar uma entrega daqui a 1 mês e não daqui 2 anos. E aí testar essa entrega, aprender com ela e ir evoluindo. Talvez daqui 2 anos a gente chegue naquele projeto grande, mas muito provavelmente a gente vai chegar num projeto diferente daquele, porque a gente vai ter aprendido muito ao longo desses 2 anos e mudado a direção algumas vezes. Métricas reais de desempenho. No ágil é fundamental você ter métrica para tudo e aprender com elas. Ciclos de curto prazo de desenvolvimento. Você precisa se forçar a pensar em uma coisa que seja valor e que você entregue rápido. Times multifuncionais e pequenos. Então, você precisa ter todo mundo, todas as especialidades que você precisa para ter aquela entrega no squad e eles precisam ter autonomia para conseguir fazer isso. Obsessão pelo resultado e não pela entrega. Isso daqui é fundamental e é uma mudança cultural muito grande, tá? A gente é acostumado a ser reconhecido pela entrega. Eu fiz esse projeto, eu lancei esse app, eu lancei essa funcionalidade ou esse produto. Isso passa a ser cada vez menos relevante e fica mais relevante qual que era o resultado que você esperava ter com esse app, com esse produto, se você atingiu esse resultado ou não. E escassez de recursos, acho que isso é sempre um fator aqui quando a gente está falando de uma empresa privada. E a cultura também muda muito. Não adianta você implementar o ágil sem mudar a cultura aqui, tá? A gente está falando de ter muito foco no cliente, a gente está falando de uma cultura de curiosidade e aprendizado. Você vai sempre implementar algo e aprender com aquilo e mudar com o aprendizado. O grupo precisa ter autonomia, o chefe precisa dar autonomia e a equipe precisa capturar essa autonomia para a decisão ali no squad, para que a gente tenha velocidade. Eu preciso ter tolerância ao erro no sentido de conseguir fazer testes e aprender com esses erros e evoluir a partir disso. Empatia incondicional, seja aqui com o cliente, seja com os colaboradores. Uma colaboração irrestrita, que também é uma mudança grande de cultura no banco. O banco é um ambiente geralmente competitivo e nesse modelo a gente precisa ser colaborativo, né? O squad é um grupo, a entrega é do squad, não mais de um indivíduo. E a gente precisa ter um ambiente positivamente crítico, para que as pessoas possam falar, possam expressar suas opiniões claramente no ambiente. E aqui eu vou entrar aqui no último bloco para depois já falar aqui das perguntas, é como é que a gente coloca o cliente no centro, porque essa talvez seja a principal mudança em tudo que a gente está falando, tá? Eu vou falar de algumas formas que a gente fez para colocar o cliente no centro. Primeiro, a estrutura que a gente criou, focado nas jornadas do cliente, já força um pouco todo mundo a pensar no cliente, não mais em um produto e não mais no banco, e sim na jornada do cliente. Depois, a gente criou aqui o que a gente chama de True North, né? Qual que é a nossa missão aqui, para onde a gente quer caminhar? A gente quer ser relevante na realização dos sonhos dos nossos clientes através da solução de investimentos. Qual que é a conclusão aqui? As pessoas geralmente não guardam dinheiro por guardar, elas querem alguma coisa com esse dinheiro, algum sonho, seja segurança financeira, seja aposentadoria, seja ter filho, fazer uma faculdade, mas geralmente tem um sonho por trás de um dinheiro guardado e a gente precisa ser o viabilizador desse sonho aqui para o cliente. E a gente definiu essas bolas aqui, que são os pilares, são os objetivos que a gente acredita que se a gente evoluir neles, a gente se aproxima muito desse sonho. Aqui no exemplo, se eu for referência na experiência end-to-end do cliente, eu vou me aproximar de ser aqui a solução para os sonhos deles. Se eu conseguir melhorar a minha intensidade comercial para aumentar a proximidade com o cliente, também vou estar mais próximo. Se eu der uma assessoria com credibilidade, tempestiva, de forma customizada, também vai me aproximar. Se eu for reconhecido pelo cliente como pioneiro, competitivo no portfólio de produtos, com alta rentabilidade e preços justos, eu também me aproximo. Então, a ideia é que a gente vá evoluindo nesses objetivos e isso faz com que a gente se aproxime a ser o lugar mais relevante na realização dos sonhos dos nossos clientes. E a principal ferramenta, eu vou ter umas 2 telas sobre esse assunto, que talvez seja o mais relevante, é a forma como a gente trabalha hoje, que obriga a 100% da equipe a pensar no cliente em primeiro lugar.
tudo que a gente faz hoje sai de um OKR. O que é o OKR aqui? O O é de objetivos, o que eu quero, e o QR aqui é Key Results, é como é que eu mensuro, como é que eu meço aquilo que eu quero. Tudo que a gente faz hoje é uma OKR, é uma KR que a gente vai ver, eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente define isso. A gente faz um evento semestral hoje na diretoria, aqui na comunidade toda, onde a gente chama todos os stakeholders de investimento. Então, desde as pessoas da nossa comunidade, da área de investimento, até as pessoas comerciais, as pessoas do marketing, do CRM, do jurídico, todo mundo que esteja envolvido no escopo de investimento participa dessa discussão e a gente leva muito insumo vindo dos clientes, das reclamações que a gente recebeu e das pesquisas que a gente fez com clientes ali. É uma semana de trabalho intenso, onde a gente vai pegar cada um daqueles objetivos que eu falei, vou pegar como exemplo aqui o objetivo de ser referência na experiência end-to-end do cliente, e hoje a gente vai discutir só sobre esse objetivo. E a dinâmica é a seguinte, a gente começa o dia, a gente vai passar a manhã toda discutindo apenas problemas que o cliente encontra hoje, que impedem que ele tenha uma experiência perfeita end-to-end do cliente. Então, quais são os problemas de experiência que o cliente encontra hoje? E a gente vai pegar das reclamações, das pesquisas e do feeding dos comerciais, todos os problemas que a gente entende que a gente tem hoje, o cliente tem hoje. E a gente vai aprofundar muito essa discussão, nunca falando de solução. A gente não vai tentar resolver o problema ali, a gente quer aprofundar qual é o problema e que todo mundo entenda muito bem o problema que a gente está falando. E a gente vai priorizar nessa manhã ao redor de 10 problemas na experiência do cliente que a gente tem, que são os 10 problemas que a gente vai tratar no próximo semestre e vai tentar resolver. A próxima etapa, que seria o período da tarde, a gente vai discutir, legal, a gente tem 10 problemas priorizados. Como é que eu faço para medir se esse problema está melhorando ou está piorando? E a gente vai ter uma dinâmica para pensar em formas de medir se esse problema vai melhorar ou não. E é esse o resultado que eu vou espalhar para a diretoria toda. 100% da comunidade, os 70 squads, a gente vai entregar para eles as KRs, que é o quê? Como é que eu vou medir se esses problemas estão melhorando? Qual que é o termômetro que eu vou usar? Vocês têm... E o objetivo dos squads é fazer com que o termômetro melhore. Eu não estou falando para as pessoas o que elas precisam fazer, eu estou falando o que eu vou medir, quais são os problemas que eu entendi que são relevantes e como eu vou medir se eles estão evoluindo. Cada squad vai olhar para aqueles problemas e vai olhar dentro do escopo do meu squad, dentro do objetivo do meu squad, do propósito do meu squad, como é que eu consigo contribuir para melhorar aquele indicador. E o squad vai pensar em soluções, em atividades que ele vai fazer, ele vai implementar num período curto e ele vai ver se mediu, se mudou o termômetro ou não. Mudou, ele vai lá e vai dar outra volta e vai evoluir mais até que a gente atinja o nível de satisfação que a gente estava procurando antes. Então, para mim, isso é o modelo mais direto de você colocar o cliente no centro de verdade, porque não tem nenhuma atividade sendo feita hoje na comunidade que não partiu de uma KR, não tem nenhuma KR que não partiu de um problema do cliente, então está todo mundo trabalhando em resolver um problema do cliente. Isso traz muito mais propósito para todo mundo. Eu trouxe alguns exemplos aqui, só para tangibilizar, são exemplos reais, tá, da última discussão. Então, o problema que a gente discutiu do cliente, eu como cliente quero ver diariamente a rentabilidade da minha carteira. O cliente tinha a rentabilidade dos produtos da carteira, mas não a da carteira completa. A KR que a gente deu é 99% dos clientes com rentabilidade da carteira atualizada diariamente e disponibilizada no canal. E aí, cada squad vai pensar na forma que ele precisa para fazer isso. Um vai estar olhando para o algoritmo de cálculo, para as bases de dados e como é que a gente disponibiliza isso uma experiência boa para o cliente. E eles vão pensar nessas formas. Eu gostaria de transacionar a qualquer momento os meus investimentos em qualquer canal, né? Tem cliente que quer transacionar de madrugada, à noite, e às vezes o produto não está aberto nesse horário, né? Os produtos fecham, às vezes, em alguns horários. Então, como é que a gente busca chegar em 75 produtos disponíveis 24/7 para aplicação, resgate e agendamento nos canais, né? Se o produto está fechado, como é que eu faço para dar uma experiência de agendamento boa para o cliente? Então, como é que eu resolvo essa dor aqui? Eu não sou comunicado com a mesma tempestividade do Itaú que eu sou na concorrência. Às vezes eu recebo uma notícia relevante antes da concorrência que do Itaú. Então, vamos medir, vamos reduzir em 22% o tempo necessário para envio de uma comunicação aqui dentro do Itaú, das nossas esteiras. Quero ter acesso a todos os produtos, independente do segmento que eu estou, né? Uma dor quentinha do cara que era do varejo versus personalité.
Se o cliente está querendo ter acesso aos meus produtos e faz sentido, vamos então trabalhar para ter 100% de produtos iguais entre todos os segmentos e parar com essa segmentação aqui em termos de produto. Então, esses são exemplos reais que a gente está trabalhando nesse semestre para entregar aqui no final desse ano. E o último ponto que eu trouxe aqui, antes de abrir para perguntas, é se valeu a pena toda essa jornada, tá? Assim, e sendo bem sincero, a jornada ela não é simples, não foi fácil fazer um modelo ágil dentro de um banco Itaú, numa área de produtos técnica. Então, a gente passou aqui um ano difícil de implementação, mas hoje a gente já está colhendo resultados fantásticos e assim, eu consigo garantir que eu não consigo me ver trabalhando em outra metodologia, em outra forma de trabalho, tá? Acho que é uma evolução constante no modelo que a gente está fazendo. A gente começou com o modelo, já está muito mais evoluído do que a gente estava antes, já evoluiu o modelo em si, mas traz uma satisfação para a equipe muito maior, porque você está trabalhando num problema do cliente, isso é gostoso de fazer, traz propósito para a equipe, porque eles são donos de alguma jornada do cliente, eles são donos daquela experiência. Então, você acaba com uma equipe mais motivada, mais engajada, com entregas mais rápido e um ambiente de trabalho, acho que muito mais agradável também. Acho que era isso, tá? Obrigado aí, já agradeço de antemão o convite aqui também e fico à disposição aqui para responder algumas perguntas, ainda tem um pouquinho de tempo. Bom, muito obrigado, Bruno, pela palestra, acho que foi bem interessante, teve uns conteúdos bem legais. Bom, pessoal, agora eu vou abrir para as perguntas, tá? A gente já tem algumas. Também, inclusive, vou liberar aqui uma coleta de feedback que vai ser usada para a gente sortear o fone de ouvido hoje à noite, tá? Então, enquanto vocês forem respondendo o nosso feedback, a gente já pode ir fazendo algumas perguntas para o Bruno. Bom, Bruno, eu acho que a primeira aqui a gente pode começar com a Fernanda Moreno, que ela pediu para falar, ela levantou a mão aqui, então eu vou adicionar ela adicionar o microfone dela. Fernanda? Tá no mudo. Se a sua dúvida já foi sanada, também é só avisar, Fernanda, que aí eu te tiro aqui e a gente vai para a próxima. Ah, foi sim. Legal. Ela já avisou, então vamos para a próxima. Bom, o Alex Rezende, ele perguntou: Bruno, eu gostaria de saber como foi o processo de estruturação desse modelo ágil. Foi longo, tá? Não é uma coisa simples. A gente passou, depois daquele piloto que eu comentei que a gente fez lá em 2018, quando a gente decidiu fazer a mudança para a diretoria toda, a gente passou 8 meses planejando com um grupo de 2 gerentes dedicados, fazendo só esse planejamento, e a gente passou 8 meses planejando como seria essa nova estrutura, pensando quais são os valores de entrega para o cliente, como seria a estrutura, quais seriam os squads, que especialidades precisamos em cada squad, e em paralelo disso, treinando as equipes também em metodologia ágil, né? Acho que a gente precisa também fazer toda a parte de treinamento e de mudança de cultura em paralelo. Então, foi uma jornada de 8 meses de planejamento, aí a gente implementou de uma hora para outra, de um dia para o outro. A gente implementou em outubro de um ano, a gente falou, vocês têm até dezembro para passar o bastão do que vocês faziam para o que vocês vão passar a fazer. E a gente abriu para as equipes escolherem que squad elas queriam trabalhar, isso foi super legal, e a gente conseguiu atender aqui 90% das pessoas no squad que elas queriam. E aí, sei lá, no 1º de janeiro a gente fez uma mudança radical, a partir daqui é um modelo novo, e aí a gente passou, sei lá, uns 6 meses com coaches ajudando a gente em metodologia e para o negócio engrenar, e dali em diante está super bem, a gente está evoluindo dia a dia aqui, super bacana. Legal. Bom, tem outra pergunta aqui. Bom dia, Bruno. Como vocês definem a parte quantitativa dos KRs? Então, como, por exemplo, 99%, 22%, números. Boa pergunta. Tá? Assim, a KR, ela deveria ser algo extremamente desafiadora, tá? Assim, então, não deveria ser uma meta que você consegue atingir. Não é a meta das pessoas que está ali no bônus das pessoas. É uma meta que você deveria mirar algo realmente que te desafie para forçar você a pensar em fazer aquilo de uma forma diferente, não da forma óbvia. Quando você fala que você vai crescer ali 5%, uma coisa que relativamente vai acontecer 5%, todo mundo vai fazer mais do mesmo.
quando você fala, você precisa dobrar de tamanho, as pessoas vão começar a pensar numa forma diferente de fazer aquilo. Então, as metas que estão ali é um pouco isso. A gente pensa em algo que seja bastante desafiador, mas que também não seja impossível, tá? Então, esse é o que a gente fala para as pessoas é que a gente deveria atingir algo como 60% das KRs. 40% a gente não vai atingir. Esse é o nível de dificuldade que a gente deveria pensar. Então, para chegar naqueles valores, tem um pouco de feeling, um pouco de mensuração disso, tá? Onde a gente já planejando chegar e um desafio maior ali para isso ficar interessante. Legal. Bom, tem uma pergunta aqui da Gabriela Chudzinski, desculpa se eu falei o seu nome errado, mas ela falou: bom dia, Bruno. Onde e como o senhor recomenda estudar a metodologia ágil? Olha, tem bastante material online, se você pesquisar hoje, tem bastante coisa que você consegue ver, seja com o YouTube, seja com documentos e leitura própria. Tem empresas que dão treinamentos disso, e acho que é interessante para quem quiser aí fazer. São treinamentos, às vezes, de 2 dias, uma semana. E acho que para quem está começando a procurar emprego, talvez seja bacana já ter esse certificado, entre aspas, no currículo. Acho que é interessante. Mas tem que procurar, tá? Assim, sendo bem sincero, só a teoria não te ensina, tá? Assim, a gente deu muito treinamento para nossa equipe, mas quando a gente virou o jogo, é a prática que faz a gente aprender. Então, por isso que não dá para ficar só no teórico. Esses cursos que tem, eles têm uma parte prática que você acaba aprendendo bastante também. Ou você, pelo menos, já entrar na empresa com a parte teórica consolidada para que você aprenda na prática mais rápido, tá? Acho que é um pouco disso, tá? Mas assim, é uma coisa que não é extremamente complexo, tá? Principalmente para vocês que estão começando, vocês não têm os preconceitos que a gente já tinha, né? Dos modelos antigos de trabalho. Talvez seja até mais fácil ainda para quem está entrando no mercado de trabalho agora. Legal. Bom, vou fazer a última pergunta aqui. Existe algum tipo de ruído entre a metodologia ágil presente nas squads e nas outras áreas do banco? Existe. E acho que é a dificuldade de implementar assim, um modelo no banco do tamanho do Itaú, né? Assim, o banco ele está se transformando aos poucos, né? Assim, a gente é um banco enorme e a gente tem várias iniciativas como essa que eu estou falando. A gente aqui, a área de investimento, é o que a gente chama de piloto mais avançado do banco, que a gente está 100% integrado entre negócios, tecnologia e todas as áreas ali num lugar só. Tem outras iniciativas que são de tecnologia dentro da tecnologia, e agora estão começando a cada vez mais integrar com o negócio e ser uma virada toda. Tá? O banco tem um plano aqui nos próximos anos grande de transformação para o modelo ágil, mas nesse meio do caminho acaba, sim, gerando, principalmente no começo, alguns ruídos entre você estar trabalhando numa metodologia e as áreas que às vezes estão fora não estão. Então, elas não entenderem muito bem como é que se conecta uma coisa na outra. Tá? A gente teve isso nos primeiros 6 meses, depois, para ser bem sincero, acho que apaziguou. Tá? Acho que o banco está evoluindo mais no modelo ágil e as pessoas também entenderam como funciona. E aquele exercício que eu falei de planejamento semestral ajuda muito nisso, porque a gente traz todas as áreas do banco para discutir os problemas dos clientes e sai todo mundo super alinhado. Quais são os problemas que a gente vai endereçar nos próximos 6 meses e quais são os problemas que a gente não vai conseguir endereçar nos próximos 6 meses. E eles decidiram isso junto com a gente. Então, também traz um alinhamento muito forte que ajuda a não ter esse problema tanto entre o nosso mundo e o resto do banco. Tá? Acho que isso ajudou bastante até. Legal. Bom, Bruno, muito obrigado aí pelo seu tempo. Acho que foi uma palestra bem interessante. Bom, agora falando com a galera. Bom, pessoal, essa foi a nossa palestra do Itaú, tá? A gente ainda teve algumas perguntas aqui, mas vocês podem sanar todas elas lá no stand do Itaú. A gente vai ter um pessoal pronto para resolver qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o Itaú, sobre como funciona o banco. E aproveito também para deixar claro que a gente tem outras palestras acontecendo aí ao longo de hoje e amanhã. Então, tanto para quem está procurando estágio, para quem já está no final do curso, quanto para quem está entrando agora na faculdade, é bem legal porque tem uma perspectiva bastante diversa sobre o mercado. E, assim, a gente gostaria muito que vocês participassem tanto dessas palestras quanto também dos estandes. Acho que ontem já foi bastante legal a presença de vocês, mas hoje, como a gente tem empresas diferentes, além das de ontem,
acho que vale muito a pena vocês darem uma conferida lá na nossa palestra, na nossa plataforma. Bom, galera, obrigado por terem participado e bom evento para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Prazer.